Olá, olá comandantes, sejam bem-vindos de volta a mais um voozinho aqui no nosso Microsoft Flight Simulator para a Travellt Corporation. Então eu estava à procura de voos com o Cessna Caravan em Portugal e encontrei aqui de Espinho, LPIN, para Viseu. É um voo extremamente curto, menos de 40 milhas, mas temos aqui um Cessna Caravan que dá para alugar por praticamente 500 dólares a seco, não tem bónus quase nenhum, portanto não vamos ganhar uma fortuna. Mas também é um voo bastante rapidinho. Vamos levar 1, 2, 3, 4, 5 passageiros. Depois é só clicar aqui em Add Selected Assignments to My Flight. Também se estiverem curiosos como é que eu encontrei estes voos, eu quando fui a aeroportos, aqui em cima, airports, aparece-vos esta Search Airports, não é? Este quadradinho aqui. E aqui nos aviões eu escolhi o Cessna Caravan, que era o que eu queria voar. Depois escolhi o Cessna que pudesse ser alugado. E depois aqui eu escolhi, acho que foi 1000 milhas náuticas de Lisboa, que é LPPT, julgo eu, Portela, exatamente. LPPT, e depois escolhi Go. E apareceram estes todos aqui nessa roda à volta de Lisboa. Estes 3 em Portugal. Braga até... Não, Faro tinha um bom, tinha muitos passageiros aqui. Olha aí, Praga-Lisboa, tinha esta malta toda, era ótimo. O problema é que o Caravan está avariado. E como é um Caravan, tem ali o asterisco, quer dizer que é um Caravan particular, aí o dono do Caravan pode dizer se deixa quem aluga arranjar o avião sozinho, por eles, ou não. E neste caso não deixa. Por isso nós não podemos usar este Caravan, é pena, fazíamos um Faro-Lisboa. Mas pronto, assim fazemos o voo mais curtinho também. Depois não esquecer de pôr aqui Fly for Travellt Airlines. E é isso. Temos 110 galões de combustível. É um voo extremamente curto. Eu nem sequer vou pôr mais combustível. Vamos então preparar o voo de LPIN a LPVZ. Já tenho ali o cliente do FS Economy a rodar também. Então aqui nós vamos selecionar LPIN. Espinho até LPVZ Viseu. Sabem que mais eu tenho que voltar atrás? Eu tenho que fechar isto porque sabem como é que é o Flight Simulator. É só isto, pá. São 24 minutos com este avião, o Skyhawk, portanto será ainda muito menos com o Caravan. Vamos escolher então aqui o Caravan e vamos voltar ao World Map, serão 15 minutinhos. VFR, Direct GPS, parece-me bem. Agora eu gostava que fosse de dia. Assim, 10 da manhã, vamos ter o sol por trás, vai estar muito bom. Condições de voo. Live weather, o tempo aqui em Portugal não está a grande coisa agora, mas parece que pelo menos nesta zona não estão muitas nuvens, estão depois aqui no Atlântico. Ok, bem, aqui em Espinho, será que nós podemos começar no parking? Podemos. Vamos começar então no parking, depois fazemos o táxi e depois fazemos o nosso voo VFR. Vamos a isso, malta. Eu vou-lhe dar só aqui alguns segundos.
Infelizmente temos um tipo atrás do avião. Eu estou a pensar como é que eu vou fazer isto em espinho. Não vale a pena estar a fazer pushback muito grande até à pista, não é? Nós vamos ter que dar a volta aqui. Nem que a gente vá para a relva. Vamos por aqui, vamos para a relva, tentar não matar ninguém. Acho que vamos ter que fazer uma coisita assim, não? Bem, agora vamos para a parte chata, que é começar o voo. Temos que sair. Mas nunca esquecer de start flight. Dá-nos os errozinhos todos que a gente já está habituados. Pronto. Bem, vamos aqui para dentro. Porque eu pedi para começar aqui no parking, mesmo para me ir habituando também à checklist. Apesar de neste avião, da última vez que eu estive aqui, exatamente, isto tinha só até ao before takeoff. Não tinha checklist de cruise nem nada. Bem, vamos começar então. Fuel selector. E assim a gente habitua-se também a este avião. Ora, se a gente não souber onde é que está o fuel selector, olha, estava aqui em cima. Nunca ia lá. Bem, nós precisamos de both on. On. Portanto, supostamente isto devia aparecer o tick. Ou não? Must be on. Ok, então aqui temos já, parece um erro. O fuel selector tem que estar ambos no on, que é both on. On. E depois aqui em baixo diz que tem que estar no both, mas não há both, não há ambos. Both é ambos. Portanto, parece que aqui é já uma. Epá, mas claramente está no on. A não ser que haja mais algum, mas eu julgo que não. É isto aqui, não é? Bem, vamos assumir que está no on. Vamos seguir. Depois, Engine Ignition Selector, normal. Onde é que está o Engine Ignition? Está aqui. Ignition. Posição to Norm. Então, Norm é aqui em baixo. Pronto, este já está. Power, Lever, Idle. Power é o preto. Deixa-me só mudar aqui de coisa. Certo, o power, portanto, está idle e o RPM está nas RPMs máximas. RPM é o azul. Lá para a frente. Pronto, aqui também está. Depois, bateria on. Agora a bateria, eu acho que já está on. Onde é que ele tem aqui bateria? Está aqui. Agora é que sim, está on. Beacon, que é a luz lá de fora. Aquela luz amarela. Sempre que a gente liga o motor precisamos de ligar o beacon. Portanto, as luzes costumam estar todas aqui. Strobe está aqui. Beacon é este, o BCN. Vamos ligar. Em princípio... Onde é que ele tem o beacon neste avião? Não sei, mas já deve estar on. Avionics number 1 switch on. Que é este aqui, ok? On. Depois fuel boost, que é a bomba de combustível, estar no on. Power, fuel boost. On é tudo para a frente. Depois starter on. Starter. Isto vai já começar ou ainda não? Vai. Já se ouve. Starter on. Fuel condition lever now idle. O condition, eu acho que é a mistura. Exatamente. Eles querem que vá para idle. Mas idle corta aquilo, não é? Tudo bem. Starter off. Vamos desligar o starter novamente. Starter off. Fuel boost normal.
Isto deve ser para pôr se calhar combustível, não sei, no motor, alguma coisa assim. Avionics number 2 switch on. Number 2 switch on. Portanto, starting engine. Starting engine não está. Tá. É assim, se começa isto, que é engraçado. Com isto no idle, a sério. Ok, parking brake set, ele já está set. O parking brake está aqui. Strobe on outra vez. Já está. Parking brake release. Before takeoff. E é isto. A nossa checklist é isto. Portanto, bem fraquinha, como vocês estão a ver. Certo, vamos ter que fazer nós. Vamos pôr aqui o no smoking e seatbelt na cabine. Vamos pôr também o taxi. Taxi on. Vamos pôr a mistura. A mistura no Rica. Este Garmin aqui ainda está a ligar. Certo, vamos falar aqui com a torre. Não sei se ele tem torre aqui. Isto só tem tráfego. Lima Papa India November traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is taxiing to runway 35. Vamos anunciar o nosso táxi. E vamos tirar os travões. E vamos agora fazer a tal manobra que eu disse há bocado. Ok, agora sim, parece que está tudo ok. Eu tive que fazer Ctrl E. Deve faltar ali qualquer coisa naquela checklist. Vamos lá sair daqui. Bem, vamos ter o ventilado. Eu vou já partir daqui. Temos que ver se vem alguém a aterrar. Não vem. Vamos ir então para a pista 35. Ok, vamos pôr as luzes de aterragem, vamos tirar a luz de táxi e vamos pôr alguns flaps. %. Até está a tempo bom. Ok, malta, tudo a postos, vamos a isso. Claramente esta pista é pequena demais para um avião destes. Vamos continuar a subir. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type Cessna Caravan 1 miles north of Lima Papa India November 100 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra portal approach. Squawk 6173. Squawk 6173 Cessna X-Ray Golf Sierra. Cessna X-Ray Golf Sierra radar contact 2 miles north of Lima Papa India November 800 feet. Cleared through the Charlie airspace. Maintain on navigation. Cleared through the Charlie airspace Cessna X-Ray Golf Sierra. Ok, estou só aqui agora a ver os streams, já tirei os flaps. Não vale a pena ir muito alto. Isto vai ser uma viagem super rápida.
Ok, vamos desligar aqui as luzes da aterragem. E vamos guiar mais ou menos por este radar. Estou a voar online, como estão a ver. Está ali mais pessoal. Aqui está espinho. Muito bons estes gráficos, realmente. Pronto, já vamos a 1600 pés. Deixa cá ver qual é que é o nosso tempo estimado. Aqui não está a dizer. 15 minutos está aqui. O tempo estimado é de 15 minutos. Um voozinho rápido. É isso. Como é que está aqui a nossa situação de combustível? Temos aqui ainda bastante. 347 libras. Em cada tanque. Estamos bem aqui nos motores Torque e TT, tudo no verde. RPMs. Pressão do óleo e temperatura do óleo também está ok. Lá vamos nós até Viseu. Não sei o que é isto, mas é curioso, visto do ar. Aqui parece que temos uma vila grande, ou uma cidade grande. Pois é, eu não fui ver ao mapa que cidades é que nós íamos passar, portanto se vocês quiserem pôr aí nos comentários, se descobrirem que cidade é esta, estejam à vontade. Fica alguns entre Espinho e Viseu. Eu vou estar completamente em voo manual. Vamos agora a caminho dos 4000 pés. Vamos ter que passar aqui esta zona mais montanhosa. Nós estamos aqui a apanhar vento ligeiramente 3 nós, mas nada de especial.
True airspeed está nos 148 nós. Ground speed nos 143. Estamos agora a passar os 5.000 pés. Vou tentar começar a estabilizar aqui a nossa altitude através dos trims. Eu tenho o atalho do trim no joystick, mas temos aqui também a nossa roda se precisarem, se não tiverem atalho. Acho que ainda não fiz tutorial dos streams para o Flight Simulator, mas basicamente isto ajuda-nos a pôr o nariz do avião para cima ou para baixo e assim escusamos de andar sempre a mexer aqui no yoke. Portanto, assim vai o nariz para baixo, assim vai o nariz para cima. E depois temos a outra trim do rudder que vira para um lado e para o outro e ajuda-nos um bocado. E se conseguirmos fazer isto bem, quase que a gente não precisa tocar no joystick. Bem, vou tentar nivelar ali nos 6.000. Vou tirar aqui um bocado de potência também. Continuamos a subir bastante. Agora sim parece que está ok. Portanto aqui está a nossa altitude e aqui a preto está o que nós vamos a subir ou a descer. Portanto agora vamos a subir 200 pés por minuto. Precisamos de pôr ainda o nariz mais para baixo. Eu já tirei bastante acelerador, como estão ali a ver. Parece que agora sim estamos mais ou menos bem. Estamos aqui a passar uma zona mais montanhosa. Pois é, queria agradecer aí aos pilotos da Travolta Airlines, que eles têm andado a voar incansavelmente. Já temos 20.000 dólares no nosso banco, que ainda não dá para comprar um avião, mas em breve vai dar para alugar um avião durante um mês. E depois aí as vantagens é que nós não temos que pagar aluguer cada vez que queremos fazer um voo. Pagamos uma taxa fixa. E para um avião como o Cessna, que nós estamos agora a voar, talvez, eu julgo que 20.000 já chega, não sei, talvez 30.000. Depois também precisamos de algum fundo de maneio, não é? Mas eu vou começar a ver o que é que há no mercado. Entretanto, com o novo Flight Simulator também o mercado alterou-se bastante. Tudo o que é aviões que estão no Flight Simulator agora são extremamente populares, como seria de esperar. Então torna-se mais difícil arranjar alguma coisa. Agora é assim, a dificuldade de ter o nosso próprio avião é que nós depois já estamos um bocado mais vedados sobre a área em que vamos voar e sobre os trabalhos que há nessa área. Pois aí o que nós temos que fazer é onde está o avião, é onde nós vamos descolar. Não há volta a dar.
Portanto também acaba por limitar um bocado. Mas tem sempre mais pinta, não é? Nós voarmos o nosso próprio avião. E se tivermos o avião numa zona com muito trabalho, também acabamos sempre por ganhar alguma coisa. Julgo que há aqui alguns ventos depois de termos passado estas montanhas. Eu não sei o nome destes ventos, mas eu lembro-me quando estava a fazer os tutoriais do planador. Há uns ventos que vêm aqui, batem contra a montanha e sobem e fazem o avião subir. E nós subimos bastante quando saímos desta zona montanhosa. Ou seja, em princípio este simulador também, tal como o Flight Simulator X, representa bem esse tipo de eventos. Bem, eu retiro o que disse sobre os ventos. Eu descobri que era a minha manga do casaco. A minha manga do casaco é que estava a tocar no acelerador. Ok. Acontece. Bem, vamos seguir. Já estamos aqui quase em Viseu. 2 minutos, portanto temos mesmo que começar a descer. Eu vou cortar aqui um bocado do acelerador também para a gente começar a perder alguma velocidade. Não sei se Viseu tem torre. Vamos ver se Viseu tem torre ou não. Não tem. Bem, mas vamos ter que falar lá. Vamos aqui para o Select Runway for Landing. O que é que a gente quer? Talvez a 19, sim. Traffic Cessna Romeo Alpha Mike, 17 miles northwest 4,400 feet inbound to land runway 19er. Agora vamos ter que descobrir a pista, que eu não faço ideia. Fica algures à nossa frente. Eu julgo que é aqui. Parece ser ali, estão a ver? Tem pinta de ser ali. No Flight Simulator X era fácil porque elas apareciam a brilhar. Mas também não era nada realista, não é? Vamos lá então, vamos começar a pôr flaps daqui a muito pouco tempo. Vamos começar agora nos flaps. Ele levanta logo o nariz. Agora estamos com full flaps, a velocidade é ótima. A altitude também parece bem.
pista também parece grande. Epa, este saltinho é que não estava nos planos. Vamos já fazer aqui um reverse. Já estamos lá, malta. Vamos sair aqui da pista. E agora eu acho que não posso parar ali ao pé por causa do combustível. Vamos então travar, em princípio, o voo do FS Economy fica logado, a não ser que o servidor esteja em baixo. E aí já nos lixamos. Eu acho que é o que aconteceu. Enfim, eu vou ter que ficar aqui à espera então que o servidor volte, mas o nosso voo está então concluído. Estamos aqui em Viseu. Se quiserem juntar à Travelta Airlines, então é só pesquisar aí no FS Economy. Juntem-se também ao canal, subscrevam, juntem-se ao posto de comando, é clicar aí no aderir ao pé do botão subscrever. Não se esqueçam de deixar o vosso like e muito importante é partilharem com os vossos amigos, nos vossos grupos. Assim fazemos o canal crescer. Estamos quase nos 2000. Seria ótimo se conseguíssemos chegar aos 2000 subscritores ainda este ano, 2020. Eu sou o Travolta e até à próxima.